Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um trechinho das participações dos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes no Fórum Empresarial que aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês irão observar que os ministros adotaram discursos bem diferentes. Enquanto Moraes falou em tom agressivo, dizendo que nenhuma influência interna ou externa será aceita, o ministro Mendonça demonstrou equilíbrio e pediu por uma autocontenção do Poder Judiciário, afirmando que eles precisam servir à Constituição e não inovar ou legislar. Ao final, enquanto Alexandre recebeu aplausos protocolares, Mendonça foi aplaudido de pé. Se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas, e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial.
O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Muito obrigado pela atenção. Claro. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Que Deus nos abençoe. Agora gostaria de trazer uma importante denúncia do advogado do Felipe Martins, que revelou a informação de que a Polícia Federal investigou o ministro do Supremo André Mendonça. Isso mostra o nível de perseguição que estão exercendo contra quem tenta discordar dessa narrativa pré-fabricada. Na sequência, Barroso pediu a regulação das redes e foi duramente criticado por Joel Pinheiro. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Exatamente isso. Agora devemos saber, né? Precisamos saber. O Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave. Você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Só para melhor recapitular para as pessoas o que está acontecendo. Quando eu ingresso na defesa do Felipe Martins, eu começo a me inteirar do caso, eu percebo que havia vários recursos da defesa do Felipe Martins sem análise. Então, a audiência do Felipe Martins se aproximando e com um monte de recursos pendentes, atacando pontos importantes de nulidade, pontos caros à defesa. O que eu faço? Eu faço um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional legítimo. Lembrando que o mandado de segurança e o habeas corpus são semelhantes. São remédios constitucionais a atacar nulidades, a garantir direito líquido e certo. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque o STF anulou as condenações do Lula com base em um habeas corpus, estratégia legítima da defesa. Eu uso praticamente o mesmo raciocínio. Faço o mandado de segurança e peço a suspensão da audiência, a suspensão do processo e a anulação do processo. Mas o que acontece? Era feriado. E eu já estava certo que esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, porque o Fachin estava de plantão. Então, eu faço mandado de segurança, não conheço o Fachin indicado pelo Lula, inclusive, mas pelo menos não seria o Alexandre de Moraes, que é manifestamente parcial a analisar qualquer pedido nesse caso, todo mundo sabe disso, né? Quando a gente faz esse mandado de segurança, um recurso constitucional, né, ele cai para o André Mendonça. Por quê? Porque o Fachin assumiu a presidência, o Barroso sai de férias naquele dia, e ele cai para o André Mendonça. Perfeito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o Jair. O mandado de segurança da defesa do Felipe Martins, que pode anular tudo, caiu para o André Mendonça. Uma forma de comemorar que não estava com o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal faz uma busca na casa do Bolsonaro e encontra essas mensagens no celular do Bolsonaro. Perfeito. Não são mensagens minhas, né? Mas ontem, no relatório, anteontem, né, foi na semana, no relatório final da Polícia Federal, a Polícia Federal cita a mim. A Polícia Federal diz no relatório final que eu fiz um mandado de segurança a tumultuar o processo e subverter a ordem do julgamento numa tentativa de tirar, quase me chamando de golpista, quase dizendo numa tentativa golpista de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Pera lá, quando você contrata um advogado, você quer um advogado bom ou você quer um advogado ruim? Por que o Lula contratou o Zanin? Porque é um advogado bom, utilizou dos recursos, estratégia, mexeu o tabuleiro.
Você quer contratar um advogado que seja um advogado bom, competente. Agora, a Polícia Federal, quando tem acesso a essa mensagem, o que consta do relatório da Polícia Federal? Que investigaram para ver se o André Mendonça estava tendo relação comigo e com a família Bolsonaro a favorecer essa fraude processual, que na cabeça deles é ilegal. A favorecer esse tumulto, a quase participar da trama golpista. Gente, isso muda o rumo da justiça brasileira. Por quê? Esse processo escalou de um jeito, essa ditadura escalou de um jeito, que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Veja, eu não cheguei a falar com o André Mendonça, mas se eu quisesse falar com ele, eu poderia. Eu não conheço o André Mendonça, nunca peguei na mão dele, tá? Acho que ele não sabe que eu existo. Se eu pedisse agenda com ele, ele seria obrigado a me receber. O Estatuto da Advocacia obriga, é direito do advogado ser recebido pelo juiz da causa. Mas ainda assim eu não o fiz. Então, a bomba que eu tinha a jogar é: a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça. A apurar se o ministro André Mendonça está participando da trama golpista a tentar subverter a ordem do julgamento. Vejam aonde está chegando essa ditadura. Querem mandar recadinho para que eu recue, estão muito enganados. Eu vou usar aqui a frase do próprio Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro. Foi o próprio Alexandre de Moraes que disse isso, eu digo a mesma coisa. E mandaram um recadinho para o André Mendonça: se você conceder esse mandado de segurança do Chiquini, nós vamos dizer que você está participando da trama golpista. É uma ameaça ao André Mendonça. André Mendonça foi coagido, está sendo coagido no relatório final da Polícia Federal. Citaram o André Mendonça no relatório final como se ele conceder o meu mandado de segurança, ele estará participando de uma articulação defensiva a tumultuar o processo e subverter o processo, praticamente ameaçando acusar André Mendonça de golpista, um ministro da Suprema Corte. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você já tem no Brasil juiz sendo investigado, lembra? Um juiz que concedeu a liberdade lá em 1º grau foi chamado na PF para ser ouvido. Agora a PF dizendo que investigou o André Mendonça. Advogado sendo chamado de golpista porque manejou um recurso dentro de um processo. Veja, não é uma entrevista que eu dei. Eles não estão fazendo referência a qualquer entrevista que eu dei. Eles estão fazendo referência a um recurso que eu protocolei na defesa de um cliente, exigindo respeito às garantias dentro de um processo. Estão criminalizando a advocacia e um ministro do STF, que por sorteio, com ele caiu esse mandado de segurança. A ascensão das plataformas digitais e muitos abusos e articulações antidemocráticas levaram a uma ou outra situação de fronteira delicada. O discurso de ódio viola a dignidade da pessoa humana, a mentira deliberada prejudica, evidentemente, a busca pela verdade possível e prejudica a participação esclarecida dentro do processo democrático. Portanto, algum grau de regulação se tornou imprescindível, não é contra a liberdade de expressão, é a favor da liberdade de expressão, para protegê-la. Me preocupou a fala do ministro, Tralli, porque ele trouxe à tona justamente esse tema de discursos antidemocráticos ou o que ele chamou de mentiras deliberadas, né? Se a gente regula as redes para acabar com as mentiras deliberadas, a gente está dizendo o seguinte: então vai ter alguém com autoridade para dizer o que é mentira e o que não é, e mais, qual mentira foi fruto da má intenção, né, da intenção de enganar, mentira deliberada, e quais foram meros erros ali que o usuário cometeu. A gente vai estar dizendo, redes sociais, vocês vão ter a incumbência de fazer essa diferenciação e tirar certos tipos de conteúdo. Me parece que a gente, ao fazer isso, entrega a liberdade de expressão ao arbítrio de um gestor de redes sociais que vai ter a postura mais conservadora, empresarial, de dizer tudo o que parece meio arriscado, aí a tendência da empresa vai ser tirar, porque ela não vai querer ser punida depois. Por isso, acho que a gente tem que pensar muito bem, será que o melhor não é deixar que justamente a avaliação de quais discursos são ilegais ou não, que a gente deixe esta avaliação nas mãos da justiça, que é quem realmente tem essa incumbência, e quando tiver uma decisão judicial dizendo, olha,
esse tipo de conteúdo aqui, a pessoa cometeu crime ao postar isso aqui. Então ela vai ter que pagar uma indenização, vai ser punida dessa maneira. Aí sim a rede social vai tirar aquele conteúdo, mas que isso fique realmente a cargo da justiça. Querer, por meio de uma regulamentação, terceirizar isso para as empresas de rede social, especialmente quando o tema é discussão política e fake news ou não, é um risco que a gente vai correr para a nossa liberdade de expressão. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. O mesmo sujeito que pediu ajuda ao governo americano para influenciar nas últimas eleições e disse abertamente que derrotaram o bolsonarismo, agora fala em regular as redes para proteger a liberdade de expressão. O que eles querem é controlar a informação. Vejam que os escândalos da Vaza Toga explodiram nas redes e não houve uma só menção sobre isso na Globo. Porém, hoje, eles noticiaram o pedido de extradição que o falso imperador fez para tentar repatriar Tagliaferro e poder silenciá-lo, novamente sem abordar o assunto das certidões e das perseguições aos patriotas. O que vocês acham, pessoal? O marco civil da internet já é suficiente ou precisamos de novas regulações? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.